Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Estamos aqui quase acabando com a nossa saga das equações do segundo grau. Nós vamos fechar o nosso estudo com os sisteminhas de equações do segundo grau. Lembra que você fez sistema no ano passado? No anterior também, eu acho, né? Você aprende a trabalhar com sistema desde quando começa a ver equação, né? Então, acho que desde o 7º ano você já brinca com o sistema. E você deve se lembrar que para resolver os sistemas de equações, a gente tem alguns métodos. Os mais utilizados são os métodos da substituição e da adição, não é verdade? Aqui a gente vai poder utilizar os dois. Na maioria das vezes, o método da substituição ele vai ser melhor para a gente, mas você vai observar, a partir dos exemplos, qual que é o melhor para a gente poder trabalhar, certinho? Vamos ver o primeiro exemplo? Nós temos aqui um sisteminha, a primeira equação, 3x menos y ao quadrado igual a 4, e a segunda, que é 3x mais 2y igual a 3. Analise esse sistema e me diga, de acordo com seu coraçãozinho, qual desses métodos você acha que é melhor? A gente pode usar qualquer um dos dois, mas tem um aqui que vai sair muito rápido, que é o método da adição. Por quê? Tá vendo que apareceu 3x em um e 3x no outro? O meu primeiro passo é multiplicar uma das equações por menos 1. Eu, pessoalmente, achei melhor multiplicar a segunda equação, mas poderia ter sido a primeira sem problema nenhum, tá bom? Se você multiplica a segunda equação por menos 1, você tem que lembrar que você vai multiplicar todo mundo, os dois membros da equação, certo? Então, todo mundo vai trocar o sinal. A primeira continua quietinha. A gente vai ficar com o seguinte, ó, menos 3x menos 2y é igual a menos 3. Alteramos todos os sinais. Agora, basta a gente somar essas duas equações, né? É o método da adição, nós vamos somá-las. Então, ó, somando aqui, 3x com menos 3x, você deve concordar comigo que a gente pode cancelar, né? Lembrando que esse mais aqui, ele praticamente não serve de nada, porque a gente analisa os termos que estão aqui, ó. Mais 3x menos 3x, né? Vai dar 0, concorda? Então, a gente vai mexer com o que tá sobrando, ó. Tem alguém para juntar com esse menos y ao quadrado? Não existe y ao quadrado embaixo, né? Assim como tem alguém para juntar com esse menos 2y? Não tem mais nenhum elemento em nenhuma equação que tenha o y sem expoente. A gente vai poder juntar o 4 com o menos 3, ó. 4 menos 3 dá menos 1, concorda? Vamos ver então o que sobrou. Menos y ao quadrado menos 2y igual a 1, certinho? Beleza, como resolver? Primeiro, isso tem que ficar na forma reduzida, né? Se eu quero colocar na forma reduzida, essa equação tem que estar igual a 0. Temos, então, menos y ao quadrado, menos 2y, menos 1. Você tem o direito de resolver a equação do jeitinho que ela está aqui. Você pode. Mas eu recomendo que você multiplique a sua equação toda por menos 1, igual a gente fez lá em cima. Por quê? Quando o a da equação, que é quem acompanha a incógnita ao quadrado, ele está negativo, como é o caso aqui, a chance de você errar é muito grande. Pela minha experiência, todo mundo tem problema com o sinal. Então, a chance de você errar aqui é grande. Eu recomendo que você multiplique a equação inteira por menos 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Multiplicou por menos 1 é multiplicar todo mundo, certo? Por isso que eu coloquei parênteses aqui, para você ver que está multiplicando todo mundo. Então, todo mundo que estava no primeiro membro vai trocar sinal, vai ficar positivo. O 0, que está no segundo membro, não muda, né? O 0 não precisa do sinal. Então, nós ficamos com y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0. Eu sempre vou repetir para você não esquecer. Você pode resolver a equação do segundo grau por Bhaskara ou por soma e produto. Bhaskara é mais trabalhoso. Então, vamos seguir soma e produto? Vamos lá, os coeficientes, o a é 1, né? Tem 1y ao quadrado, o b é 2 e o c é 1. Como é que a gente faz a soma mesmo? A soma é menos b sobre a. O meu b é 2, então ficou menos 2 sobre 1. E menos 2 dividido por 1 é menos 2, concorda? Produto. Produto é c sobre a. Como é que a gente faz mesmo? O c é 1, o a é 1. 1 dividido por 1 é o próprio número 1, concorda? E aí?
Pensa, qual é a combinação de números que somados dá menos 2 e multiplicados dá 1? Para essa soma ser um número negativo, algum dos números envolvidos tem que ser negativo, certo? Se eu somar 2 positivos, não vai dar menos jamais. Mas a minha multiplicação está dando positiva, então isso quer dizer que os dois números que eu procuro precisam ser negativos, que eu faço menos vezes menos e dá mais, certo? E aí, qual é o número que eu multiplico e dá 1? Quais são os números que eu somo e daria 2? E aí? Eu acho que você deve concordar comigo que a nossa possibilidade para o primeiro y é menos 1 e para o segundo y também é menos 1, né? Agora que a gente achou y1 e y2, nós vamos para o segundo passo, olha aqui em cima. Nós vamos substituir tanto o y1 quanto o y2 em alguma das equações. Você pode escolher qualquer uma delas. Eu destaquei que tem que substituir os dois porque normalmente eles serão diferentes, tá? Aqui, como os dois deram menos 1, a gente vai substituir um só, certinho? Então vamos lá. Você pode escolher a que você quiser. Eu escolho a primeira, certo? Vou escolher a primeira, 3x menos y ao quadrado igual a 4. No lugar do meu y, que está ao quadrado, eu vou colocar o menos 1 ao quadrado. Então, quando eu resolvo só esse parênteses, ignora que existe um sinal negativo fora, certo? Se eu faço o parênteses menos 1 vezes menos 1, dá um positivo. Mas aí, eu tenho um menos de fora. Um menos com o mais que deu aqui, vai ficar menos, não vai? Então, nós temos 3x menos 1 igual a 4. Queremos isolar o x. Pega esse menos 1 e joga para o outro lado. Ele vai passar positivo, vai ficar 4 mais 1. 4 mais 1 costuma ser 5, né? Como é que esse 3, que está junto com o x, vai passar para o outro lado? Esse 3 vai passar dividindo o nosso valor de x para qualquer um dos y, já que eles são iguais, vai dar 5 terços. Vamos escrever o conjunto de solução? No nosso sistema, nós temos x e y. Então, o nosso conjunto de solução ele tem que vir nesse formato. Ele vai vir no formato que a gente chama de par ordenado, que é colocar entre parênteses o x, vírgula, o y, certo? Beleza? Ótimo. Então, olha só. Quem foi o x? O x foi 5 terços e o y foi menos 1. Então, a gente vem aqui e coloca os dois juntinhos, lembrando que é sempre o x primeiro e o y depois. Nós podemos ter mais de uma possibilidade de solução aqui. Nesse caso, nós tivemos uma só porque os dois valores de y foram iguais. Se tivesse outra, você colocaria vírgula ou ponto e vírgula e colocaria um outro parênteses com a outra solução. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvida, fala comigo lá pelo chat, ok? Vamos ver mais um exemplo? Vamos trabalhar agora um pouquinho com o método da substituição. A gente tem aqui um outro sistema em que nós temos x menos y igual a 5 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. Por que que aqui é melhor a gente usar o método da substituição? Se você analisar, não dá para você cancelar x com x, não dá para você cancelar y com y, igual apareceu no outro sistema que a gente fez, né? Aqui eu não consigo. Então, o que vai ser o meu primeiro passo aqui? Eu vou isolar uma das incógnitas em alguma equação. Eu acho mais fácil isolar na primeira, né? E o que você decide quem que você vai isolar. Eu acho mais fácil isolar o x, porque esse y que está negativo já passa para o outro lado, né? Então, ó, eu tenho a minha primeira equação, estou trocando o y de lado, ele vai passar negativo para lá, ficou mais y, certo? O nosso x é 5 mais y. Olha aqui o meu segundo passo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x na segunda equação. Então, olha só, na segunda equação nós tínhamos x ao quadrado. Esse x que está ao quadrado vai ser substituído por essa soma. 5 mais y, certo? Então, ó, ao invés de escrever x ao quadrado, eu vou escrever 5 mais y ao quadrado, certinho? É ele que vai ser elevado ao expoente 2. Se você lembra de produto notável, utilize. Se você não se lembra de produto notável, o que você vai fazer? Eu vou fazer um rascunho aqui agora e um apago, tá? Você vai escrever 5 mais y e vai multiplicar por ele mesmo. Certo? E aí você brinca de fazer o chuveirinho, fazer a propriedade distributiva. Você tem aqui 5 mais y
multiplicado por ele mesmo. Faça a distributiva. 5 vezes 5 vai ficar 25, né? Agora, 5 multiplicado por y vai ficar mais, tá todo mundo positivo, né? Mais 5y. Aqui, y multiplicado por 5 vai ficar novamente mais 5y, certo? E para acabar, y vai multiplicar por y e vai ficar mais y ao quadrado. Se você junta, quem dá para juntar aqui, ó, nós temos o 25 que não junta com ninguém, né? 5y mais 5y está dando mais 10y, concorda? E para acabar, nós temos ainda o mais y ao quadrado, que não tem ninguém para se juntar com ele. Esse é o resultado da gente fazer essa potência. E no meu cálculo, já vou colocar o resultado prontinho, tá? Que seria por produto notável, quadrado da soma. Seria o quadrado do primeiro, o quadrado de 5 é 25, mais 2 vezes o primeiro, que é 5, 2 vezes 5 fica 10, vezes o segundo, que é y, 10y, mais o quadrado do segundo, o quadrado de y é y ao quadrado. Exatamente o que a gente encontrou, né? Vamos já substituir aquele parênteses por esse resultado. A gente tem 25 mais 10y mais y ao quadrado, e aí continua o que já tinha lá em cima, né? Mais y ao quadrado igual a 13. Para a gente resolver essa, a gente tem 25 mais 10y mais y ao quadrado, e aí continua o que já tinha lá em cima, né? Mais y ao quadrado igual a 13. Para a gente resolver essa equação, ela tem que estar na forma reduzida, né? É uma equação do segundo grau, então ela tem que ficar igual a zero. Eu vou agrupar, quem dá para agrupar, e já colocá-la na ordem. Primeiro a incógnita ao quadrado, depois a incógnita sem expoente, depois o termo independente. Então, esse 13 vai trocar de lado e ele troca de lado mudando o sinal, certo? Eu posso juntar y ao quadrado com y ao quadrado, que vai me dar 2y ao quadrado. O 10y não tem ninguém para juntar, ele fica só mesmo. E esse 25 vai juntar com menos 13. Se eu faço 25 menos 13, eu encontro 12. Você pode resolver a sua equação exatamente da maneira como ela está, ou você pode seguir um caminho de tentar facilitar a sua vida, trabalhar com números menores, que seria, observa, 2, 10 e 12. Os três coeficientes são divisíveis por 2, não são? Você pode vir aqui sem qualquer prejuízo para a sua solução e dividir a equação inteira por 2. Se você divide todo mundo, você vai ficar com a seguinte equação: y ao quadrado mais 5y mais 6. E aí você pode fazer seu cálculo com essa. Veja que os números estão bem menores, bem melhores de trabalhar do que lá em cima. Utilize o que você achar mais fácil. Eu vou por soma produto, que é mais rápido, né? Coeficiente A é 1, o B é 5, o C é 6. Então, vamos lá. A soma é menos B sobre A. Se o meu B é 5 e o A é 1, vai ficar menos 5 sobre 1, que dá exatamente menos 5, certo? O produto é C sobre A, então vai ficar 6 sobre 1, que dá 6, certo? E aí, qual é a combinação de números que nós temos? Caímos na mesma situação do exemplo anterior, ó. Para a multiplicação tá dando positiva e a soma negativa, eu tenho que estar falando de dois números negativos, né? Senão não daria certo. Quais são os números que multiplicados podem dar 6 e somados podem dar 5? E aí? O que você acha? Será que 2 e 3 dá certo? Pode ser, só que negativos, né? O y1 eu vou chamar de menos 3 e o y2 de menos 2. E agora, o que a gente faz? Nós vamos escolher, olha o terceiro passo. Nós vamos escolher uma das equações para substituir o meu y1 e o meu y2. Eu escolhi a primeira, porque não tem expoente ao quadrado nem nada, eu acho que ela vai ser um cálculo mais tranquilo, né? Então, eu vou escrever aqui, a minha equação é x menos y igual a 5, e a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o meu y pelo valor de y1, menos 3. Então, cuidado com o sinal, tá bom? Vai ficar x menos menos 3. Faz um joguinho de sinal que isso vai virar x mais 3. Pega esse 3, joga para o outro lado, ele vai passar trocando o sinal. 5 menos 3 costuma ser 2, certo? Vamos agora trocar o nosso y pelo y2 por menos 2. Nós temos x menos menos 2, que vai virar 1 mais,
certo? Esse mais 2 pode passar para o outro lado da equação. Ele passa com sinal negativo. E 5 menos 2 fica 3. Pronto. Esses são os números que nós temos como solução aqui. Agora eu preciso tomar cuidado na hora de relacionar quem é que vai com quem aqui. Olha só, para eu encontrar o meu x1, eu usei o menos 3. O menos 3 era o meu y1. Então, quando eu for escrever a minha primeira solução, ela vai relacionar dentro do mesmo parênteses o x1 com o y1. Certinho? Vai relacionar os dois. E a minha segunda solução, para eu achar esse x2, eu utilizei o y2, não foi? Eu usei o y2, que era menos 2. Então, quando eu for escrever essa solução, eu tenho que colocar x2, y2. Não posso misturar eles, não posso vir lá na solução e colocar dentro da chave os 4 números soltos, perdidos, não. Tá bom? A gente precisa respeitar essa regra, o x1 com o y1, x2 com o y2. Vamos escrever essa solução, então? Lembrando que a solução vem nesse formato, x e y. Eu tenho, primeiro, utilizando x1 e y1, 2 e menos 3, utilizando x2 e y2, nós temos 3 e menos 2. Dúvida, meninos? Algum problema nessa solução? Se tiver, conversa comigo lá no fórum, tá? Uma coisa que vai aparecer para você bastante, apareceu no seu livro, recomendo que você olhe os exemplos que tem quando tem a explicação desse assunto, que são problemas. Problemas caem demais quando a gente fala de sistema de equações. Então, vamos ver como é que a gente pode utilizar um probleminha para resolver através de sistemas? Tenho aqui um caso, olha só, uma historinha. Tiago tem 2 irmãos, Pedro e Mateus. Ao ser questionado sobre as idades dos seus irmãos, ele afirma que Mateus é o caçula e que a soma das idades de cada um é 6. E que a soma do quadrado de cada idade é igual a 20. E aí? O que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar. A gente pode, por exemplo, falar que o Pedro tem a idade X e o Mateus tem a idade Y, certo? Poderia ter invertido? Poderia, não importa aqui a letrinha que você quis usar. Ah, eu quero usar P e M, ótimo, perfeito. Use o que você quiser aqui, tá bom? Vamos montar um sisteminha, ó. Quando ele me diz que a soma das idades de cada um é 6, eu posso falar que x mais y é igual a 6, certo? Quando ele me fala que a soma do quadrado de cada idade é igual a 20, eu tô falando que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. Concorda com esse sistema? Faz sentido para você essas duas equações relacionadas a esse probleminha? Agora você vai usar o método que você achar melhor. De cara, eu tô vendo que não vai dar pra gente cancelar ninguém aqui, né? Então, eu recomendo que você utilize o método da substituição. Lembra do passo a passo que a gente seguiu antes? Vou colocar aqui de novo, ó. Primeiro passo, isola uma das incógnitas. Qual que você vai isolar que você quiser? Vou continuar isolando o meu x, tá bom? Aqui não vai fazer diferença. Ó, se eu isolo o x, eu tenho que o x é igual a 6 menos y, certinho? Lembra do segundo passo? Olha lá, eu vou substituir o x na segunda equação. Por que na segunda? Porque eu já isolei na primeira, né? Eu só posso substituir na segunda, senão esse negócio vai cancelar tudo. E aí a gente vai ter a mesma situação que apareceu antes pra gente, ó. Eu tinha x ao quadrado mais y ao quadrado, no lugar do x eu vou trocar, colocando entre parênteses, 6 menos y. Para resolver isso daqui, siga o que você quiser. Ou você faz a distributiva, como eu fiz no slide anterior, não vou fazer de novo, tá? Ou você faz produto notável. O que importa vai ficar 36 menos 12y mais y ao quadrado, certo? Ó, 6 vezes 6, 36. 6 multiplicado por menos y fica menos 6y. Menos y multiplicado por 6, menos 6y, juntou, ficou menos 12y. Se tiver confuso para você, pega um papel, volta aí um minutinho do vídeo e faça o cálculo. Faz a distributiva igual eu fiz no slide anterior, tá bom? E o último cara vai ser menos y vezes menos y, vai dar mais y ao quadrado, que vai poder juntar com esse outro, né? Vamos colocar isso na forma reduzida? Para isso, esse 20 vai ter que voltar trocando sinal. Colocando em ordem 1y ao quadrado mais 1y ao quadrado, 2y ao quadrado.
Menos 2y não tem ninguém para juntar. Agora, o 36 vai juntar com menos 20, né? 36 menos 20 fica 16. De novo, temos a mesma situação que apareceu antes. Olha que sorte. 2, 12 e 16 são todos divisíveis por 2. A gente pode, então, dividir essa equação inteira por 2. E aí, nós vamos ter y² menos 6y mais 8. Resolver essa equação ou resolver a equação anterior não nos atrapalha em nada, não nos prejudica em nada, certo? Qualquer método de resolução que você escolha seguir vai dar certo. Lembrando que também você pode fazer Bhaskara ou soma e produto. Eu sou fã de soma e produto porque é rápido, né? Então vamos com soma e produto. Olha só, a soma é menos b sobre a. O a é 1 e o b é menos 6. Então toma cuidado com o sinal, que vai ficar menos com menos, vai dar mais 6. Dividido por 1 é o próprio 6, né? Produto. Quem é o produto? Produto é c sobre a. O meu c é 8, o a é 1. 8 dividido por 1 é 8. E aí, olha só. A sua soma está dando um número positivo, o seu produto também. Então, a gente está falando de dois números positivos. Quais são os números que somados dão 6 e multiplicados dão 8? Pensa aí. Quem é que eu posso multiplicar que dá 8? 1 e 8 e 2 e 4, né? Mas a soma para ser 6 vai ter que ser 2 e 4. Esses são os meus valores de y. E agora? Olha o meu terceiro passo aparecendo ali em cima, ó. Eu vou substituir o y1 e o y2 em alguma das equações. Eu escolho a primeira, que está mais fácil de fazer conta, né? Então, vamos lá. Eu tenho a minha primeira equação, que era x mais y igual a 6. Eu vou trocar o meu y pelo y1, certo? Que é 2. X mais 2, pega esse 2, leva para o outro lado. Ele vai passar negativo, né? 6 menos 2 fica 4. O meu primeiro valor de x é 4. Agora, vamos lá. Vamos substituir o y pelo y2. X mais 4, que era o y2, é igual a 6. Pega esse 4 e joga para o outro lado negativo. Vai ficar 6 menos 4, que é 2. Observe, quando eu considerei o y sendo 2, o x deu 4. Quando eu considerei o y4, o x deu 2. Nós temos aqui uma solução que está alternando o valor de x e y, né? Se eu quisesse escrever o conjunto de solução, seria 4 e 2 e 2 e 4, né? Não importa quem é que você chamou ali de Pedro e de Mateus, as letrinhas. A gente sabe que o Mateus é o caçula. Então, o Mateus não tem 4 anos, o Mateus tem 2. Se aparecer uma questãozinha assim na sua prova, uma questão aberta, escreva a solução. Não deixa lá simplesmente 2 e 4, tá bom? Porque eu quero saber a idade de cada um, certo? Então, o Mateus, já que ele é o caçula, ele tem 2 anos. O Pedro, que é o mais velho, né, dentre eles, tem 4 anos. Dúvida? Achou difícil? Vou falar de novo. Pega o seu livro, lá onde tem a explicação de sistema de equações, tem 2 probleminhas bem legais. Faça eles quando você estiver estudando, tá bom? Pega o primeiro, tenta escrever o problema, o sistema, tenta resolver, depois você vê se a resolução tá batendo com a sua ou não. O mesmo com o segundo probleminha que tem lá, certinho? Vamos ver agora como que aparecem os exercícios do seu livro? Lá na página 54, nós temos essa primeira questão que é linda. Basicamente, ela está querendo que você analise o sistema e veja qual tem a solução que você gostaria. Lembrando que a solução aparece nesse formato. Primeiro o valor de x, depois o de y. Você tem 2 caminhos. Você pode resolver o sistema para você ir treinando, né? Usando o método que você quiser. Eu sei que aqui tem equações que estão diferentes, mas, por exemplo, nessa letra A, isola o x, substitui na outra. Vai funcionar lindamente, tá? A equação vai ficar mais simples, que nem vai cair numa equação do segundo grau, eu acho. Ou então, simplesmente vem cá e substitui, ó. Aqui tá falando que o x é 1 e o y é 6. Bom, vamos ver qual delas que eu posso trocar. Se eu trocar aqui na primeira, ó. 1 menos 6, dá 6? Não, dá menos 5. Então, não pode ser aqui. Deixa eu trocar ali na outra. Vai fazendo assim que você já descobre. Tá bom? É o caminho mais rápido, porque aqui ele não te pediu para resolver, pediu para associar. Aí você vai ligar. Ah, o A liga, sei lá, no 3, por exemplo, no 4, o que você quiser. Testa cada um deles, tá bom? Vamos continuar ainda na página 54. Na página 54 começa a questão número 2, que é para você brincar de resolver sistemas e ser feliz brincando de resolver sistemas. O que você faz aqui?
Letra A, tá diferente dos meus exemplos, né? Isola o x em alguma delas, por exemplo, na segunda equação. Se você isolar na segunda, fica bem bacana. Porque, ó, se você isola ele aqui, ó, vou te dar um caminho. Isolou o x, o y vai passar para o outro lado dividindo, né? Você vai encontrar que o x é igual menos 15. Menos 15, tá feio, né, gente? Desculpa. Menos 15 dividido por y. E aí, o que você faz? Pega ele e joga lá em cima. Jogou lá em cima, vai ficar o seguinte, ó. Menos 15 sobre y. Gente, desculpa, está horrível, né? Mais 2y igual a menos 7. Ah, meu Deus do céu, apareceu o y no denominador. Como é que eu resolvo essa equação? A gente já passou por equação fracionária, inclusive equações fracionárias muito mais difíceis que essa, né? Tira o mínimo é y. Faça, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que você resolve isso daqui tranquilo. Para quem fez todas aquelas questões de equações fracionárias, isso aqui é brincadeira, tá bom? Encontrou o valor do y aqui? Substitui em alguma das equações que você encontra o x. Não esqueça de escrever o conjunto de solução, tá bom? Divirta-se com essa número 2. Vamos para a página 56 agora? Olha só. Na página 56, nós temos 3 probleminhas. Olha o primeiro. Roberto utilizou 300 metros de arame para contornar apenas uma vez um terreno retangular de 5.000 metros quadrados de área. Quais são as dimensões desse terreno? Ele está te falando aqui, quando ele disse que contornou, ele está utilizando perímetro. Se eu falar que esse é um terreno que tem dimensões, vamos colocar aqui x e y, certo? Você viu que o meu terreno está bem retangular, né? É um retângulo, tá, gente? Perímetro é o quê? É somar todos os lados. Então, seria x mais y, né? Basicamente, 2x mais... Isso é um x, tá? Mais 2y. O meu perímetro não deu 300, que ele contornou? Então, aqui tá dando 300. E a segunda informação, a área dele é 5.000 metros. Como é que você faz uma área de um retângulo? Você multiplica, né? X vezes y vai ser igual a 5.000. Pronto. Você tem um sisteminha que lembra o que eu acabei de fazer no slide anterior, da página 54. Que é, vai ter que isolar, vai substituir, né? Fazendo por método da substituição, e você vai cair numa equação fracionária. É exatamente a mesma ideia que eu acabei de representar para você ali atrás. Tente resolver, se tiver problema, lembra que eu tô lá no chat esperando por vocês. Questão 4. Quais são os dois números reais, x e y, cuja diferença e cujo produto são iguais a 6? Olha que lindo. X menos y, já que é diferença, né? X menos y é igual a 6. E x vezes y também é igual a 6, né? X vezes y é igual a 6. Pronto, você tem um sisteminha. Divirta-se. Não vou montar os outros dois, só vou comentar. Se a soma de dois números reais é igual a 1, pensa aí como é que você pode representar a soma. E o produto, multiplicação desses dois números é igual a menos 2. Que números são esses? Muito parecido com o que eu acabei de escrever, né? Da letra A. Monte aí e faça. Questão 5. Calcule o que se pede. A área do campo de futebol gramado do Mineirão é de 7.140 metros quadrados. E o seu perímetro é 346 metros. Quais são as dimensões desse campo? Não vou gastar tempo com isso. Questão 3 e a 5 são idênticas, só troca o número, tá bom? Tenta fazer ela. Se tiver problemas, lembra de falar comigo no chat. Indo lá para a página 57, nós temos aqui um probleminha, ó, questão 6. A Prefeitura de Termópolis deseja ampliar uma praça que tem área de 416 metros quadrados. O formato retangular da praça será mantido, mas terá uma faixa de 4 metros de largura a mais em cada lado. Dessa maneira, sua área aumentará a 424 metros quadrados. Veja o esquema a seguir como a indicação de como será essa ampliação. Vamos pensar?
Se eu já tenho a informação que aqui embaixo é x e aqui em cima é y, né? Eu já tenho as medidas que a gente vai utilizar. A área dela atualmente é de 416 metros quadrados. Então, eu posso vir aqui e escrever que x vezes y vai ser igual a 416, concorda? Sim? Beleza. Aí, vai aumentar 4 metros em cada lado. Então, olha só. Se eu considero esse comprimento, essa altura toda aqui, o meiozinho era y, mas aí, além desse centro que é y, eu tô aumentando mais 4 e mais 4. Então, essa medida toda fica y, ficou lindo esse y, né? Y mais 8, concorda? Assim como aqui embaixo, se eu estiver considerando a área, o comprimento todo aqui, após a ampliação, vai virar x mais 8, né? E aí, ele vai ter uma nova área. A área dele vai aumentar 424. Então, ó, ele tinha 416, né? Vai ficar 424, que aumentou, mais os 416 que tinha. Não vou fazer essa conta, tá? Mas só pra você não esquecer, você vai precisar somar os dois. Aí vai dar um número aqui. Faça a conta e descubra quem é. Só para te dar um indicativo de como é que você vai montar a segunda equação. A nova área vai ser a multiplicação de x mais 8 por y menos 8, certo? Y menos 8, faça a distributiva, tá bom? Quem é o número que você vai colocar aqui no final? O resultado daquela soma que você fez ali no cantinho, beleza? Não vou fazer mais do que isso, tá? Vocês façam. Deixa eu só comentar os itens. Quais são as dimensões atuais da praça e quais serão as dimensões após a ampliação? Você já achou o x e o y depois que você resolver esse sistema, né? Aí seriam as dimensões atuais. Soma 8 em cada um dos valores que você encontrou, que você vai encontrar as dimensões após a ampliação, certo? Letra B. Qual será a área total da praça após a ampliação? Esse resultado que você fez, tá? É o resultado da soma. Nessa área ampliada, a prefeitura vai fazer uma ciclovia. Qual será a área dessa ciclovia? Bom, vou deixar pela sua interpretação, mas a resposta já está aqui, tá bom? Não vou nem te falar, a resposta está no enunciado, você não precisa fazer conta nenhuma aqui. Questão 7. Uma piscina com borda foi construída em um terreno retangular de 80 metros quadrados de área e 36 metros de perímetro. Lembra aquelas questões 3 e 4 que eu fiz no slide anterior, tá bom? 3 e 5, desculpa. Se as bordas dessa piscina estão afastadas 1 metro do contorno do terreno, quais são o comprimento e a largura da piscina? Faz um desenho tipo esse da praça da prefeitura de Termópolis, tá bom? E aí essa parte que tá chorada aqui, com tracinhos roxos, seria a borda da piscina. Se você fizer o desenho, vai ficar bem mais fácil de você interpretar essa questão. Galera, dúvida? Terminou de ver o vídeo? Vai lá e me avisa no chat que você já acabou, que eu quero saber, tá bom? E eu quero fazer um pouquinho junto com vocês. Certinho? Vamos nos encontrar lá no chat, então. Tchau, tchau.